Olá pessoas, eu sou o Nash, hoje com um convidado muito especial que vai estar falando com a gente sobre storytelling de jogos. Aliás, um convidado muito importante para a história do Entre Mídias, porque foi a nossa primeira entrevista e nosso primeiro episódio quando nós fomos pro Encore, que no caso é o narrador, que é um youtuber incrível e que foi o primeiro homem que teve coragem de denunciar esse verdadeiro câncer, esse verdadeiro perigo, que são os novos mascotes das empresas. No caso, o CB e a Sam do Samsung. Narrador, dá o seu salve. E aí galera, beleza? Eu sou o narrador lá do canal Narrativano. Eu faço análises de animes, mangás e também de jogos, utilizando cultura pop, alguns memes, uma zoeirinha ali, para poder digerir um pouco do conteúdo técnico que existe dentro dessas obras, para fazer você entender melhor o porquê você ficou emocionado, o porquê você ficou com raiva. E também para eu mesmo treinar, né? Aproveitar para estudar e botar esse conhecimento em prática. E eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Foi o primeiro podcast que me chamaram, inclusive. Então, só alegria. Maravilha. Narrador, já entrando nessa questão, o seu foco sempre foi a análise mais estrutural de animes e mangás, usando bastante de teoria narrativa. Só antes de entrar na pergunta em si, no caso você usa quais livros assim de base de teoria narrativa? Tem muitos. Eu tenho aqui o Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, sim, que é bem, bem famoso. Eu tenho o Anatomy of Story, também é muito bom. Do John Truby, não é? Tenho isso. Tenho, para jogos, o The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Esse eu não lembro o nome do autor. Para game design também eu tenho o Level Up, que eu acho bem legal. Ele trata um pouco de história em alguns momentos, é muito bom também. Eu tenho Escrever Ficção, do... esqueci Assis... não lembro, esqueci o nome dele. Desculpa, deixa eu ver aqui. Escrever Ficção. Pronto, vou esquecer mais nome que vai estar aqui. O Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu tenho o Jornada do Herói de Mil Faces também. Mas esse aí eu nem considero um livro de narrativa, um livro sobre muitas coisas. E um pouquinho de narrativa, sabe? Deixa eu ver o que mais. Cara, tem muito livro, tem que abrir aqui o meu armário pra ver, porque é muita coisa. Não vai pra Nárnia não, narrador. Eu sempre recomendo. Tenho... Também tem alguns sobre o world building da Kobold, que é uma editora de RPG. Enfim, tem o do Jojo, o Manga in Theory and Practice, do Hirohiko Araki, que é o autor de Jojo. Tem muita coisa, cara. Tem muitas pessoas que recomendam também aquele Story, mas esse eu nunca li, então não posso falar nada. Sim. Mas é muita coisa, muita coisa. E volta e meia também, não volta e meia, boa parte do tempo eu estou estudando também na internet. Com o Brandon Sanderson, ele tem uma série de videoaulas dele no curso, numa faculdade, não sei agora, documentos na internet, então sempre estou estudando. Sim, mas, narrador, quando você vai pegar esses livros assim, principalmente o Story do Maki, esse Anatomia do Roteiro do John Truby, o Sobre a Escrita, que foi o único livro de escrita que eu li, que no caso o Sobre a Escrita é o do Stephen King, que eu li há muitos Esse não li ainda anos atrás, não lembro nada do livro. Só lembro que o Stephen contava a história da vida dele e de vez em quando ele falava sobre como escrever, tá ligado? Mas aí, de resto, eu não sei mais nada. Mas o que eu percebo nessas outras mídias, sabe? Quadrinho, mangá, filmes, tá? Séries. E o que diferencia elas dos jogos, pelo menos no meu entender, é o elemento de interatividade. E no caso, como você adapta essas técnicas narrativas quando você tem esse outro elemento? Assim, é muita coisa que tem que modificar ou a estrutura básica é ali a mesma? Vamos lá. Também tem outro que eu esqueci de falar, que é o Creating Character Arcs da K.M. Wayland. Também eu acho esse um dos livros incrível, é muito didático, bem direto. Mas enfim, sobre a sua pergunta, sim, essa é a maior diferença, né? Assistir um filme, um anime, ler um mangá e tal, são
atividades passivas, né? Então você não interage de forma ativa com aquilo, né? E você jogar um jogo é um entretenimento ativo. Você está ativamente fazendo algo, você está controlando o personagem, está tomando decisões. Por mais que o rumo da história permaneça o mesmo, você está no caminho, né? Você está andando o caminho. Enquanto as outras mídias não interativas, você só está observando o que está acontecendo, né? Então essa é a diferença, realmente. Tá? Jogos são interativos e outras mídias não. Obviamente tem alguns meio termos aí, tipo livro-jogo, enfim. Sobre a questão de ter que modificar muita coisa, mais ou menos, né? A estrutura de como contar a história, do que funciona e do que não funciona, meio que permanece a mesma. Só que você tem que ficar atento a alguns detalhes da produção do jogo, que são íntimas a um jogo. Assim como um filme vai ter umas necessidades diferentes de um quadrinho e por aí vai. Em um jogo, você tem que manter em mente o seu jogador e como ele está interagindo com aquilo. Acho que todo mundo que está escutando já passou pela experiência de estar jogando algo, os personagens começarem a conversar e você ficar apertando para passar, para passar o diálogo o mais rápido possível. Então, por exemplo, isso é uma falha do jogo. Não que seja, não estou farpando qualquer diretor ou criador de jogo. O negócio é que, infelizmente, às vezes é impossível evitar que essa falha exista, mas conscientemente as pessoas sabem quando estão produzindo, putz, essa parte aqui não vai ficar tão boa. Então, você tem que levar em consideração o ritmo do jogo que você está fazendo, a expectativa do jogador que vai jogar o seu jogo. Por exemplo, um jogador de JRPG que é denso em texto é um perfil completamente diferente do cara que está jogando Fortnite. Né? Se os dois jogarem o mesmo jogo, eles podem experimentar esse jogo de maneira completamente diferente. Enquanto o cara do JRPG vai ligar mais pro texto e não pro gameplay, o cara do Fortnite vai querer pular todos os textos e focar só no gameplay. Entendeu? Só antes de você terminar, isso me lembrou, cara, muito uma frase famosa e meio infame do criador do Doom, que no caso é o John Carmack, que ele disse assim: a história em um jogo é como uma história em um filme adulto, vamos colocar assim. Espera-se que esteja lá, mas não é tão importante. No caso, o Doom, quando você vai pegar o Doom, ele tá mais... Ele é mais um jogo de ação do que um jogo de texto. Então, no caso, você acha que essa questão assim de narrativa, ela depende bastante do estilo do jogo também, né? Que no caso tem jogos que depende muito da história da narrativa e tem jogos que são mais focados ali no gameplay, correto? É um pouco mais complicado do que isso. Porque você pode sim pegar jogos como Tetris ou Pac-Man, que você realmente vai ver que não tem uma história ali. Só que narrativa é diferente de história, né? Existe um conceito chamado de narrativa emergente. A narrativa emergente é a história que você cria jogando. Por exemplo, em um jogo de luta, é aquela partida que você jogou com seu amigo e conseguiu dar uma virada. Ou no jogo online, é o momento que sua internet caiu, você teve que voltar, reiniciar o computador, ou que você conseguiu dar aquele pentakill no LoL. Entendeu? Isso é narrativa emergente. Todos os jogos têm isso. Então, a criação da experiência narrativa não depende só da história. O jogo também traz isso através da própria interação do jogador com o jogo. Mas a narrativa que já está embutida, né, a narrativa embutida que está no jogo, eu não acho que seja igual essa frase, não. Talvez tenha sido uma visão bem comum daquela época. Eu não sei quando o autor falou isso, o diretor lá do Doom falou isso, mas talvez tenha sido algo muito da época, onde de fato era muito difícil contar histórias nos jogos. Mas se você pegar, por exemplo, Príncipe da Pérsia, o primeiro, eu estava vendo um documentário sobre a criação do Shadow Man, né, do Homem das Sombras, e do jogo em geral. O jogo faltava algo para ele ficar pronto. Até que o cara teve uma sacada lá, graças à ajuda de uma amiga, e botou o Shadow Man, que é igual você, quando você pula no espelho, você anda para um lado e ele sai andando para o outro. E ele começa a aparecer nas fases para te atrapalhar. E até que você chega no final do jogo e é impossível vencer ele, porque ele sempre copia seus movimentos e quando você acerta, você perde vida também.
E aí o macete era guardar a sua espada e seguir andando pra frente, porque ele ia copiar o seu movimento e ia entrar dentro de você. Isso, pra quem jogava na época, criou uma experiência, de estourar a cabeça, sabe? Os caras ficaram extremamente impressionados. Uma história inteira foi criada ali sem uma palavra, entendeu? Então, eu não acho que história seja desnecessário. Eu acho que história é importante, mas não é algo obrigatório, né? Até porque a experiência de jogar o jogo já vai te criar histórias. Mas são experiências diferentes, né? É como você quisesse falar que toda comida tem que ser salgada. Não, nem toda comida tem que ser salgada. Então acho que varia muito, sabe? Eu não concordo com essa frase, não. Mas, de fato, em um jogo, espera-se que o gameplay seja o mais interessante. Existem maneiras de contar histórias diferentes, obviamente, cada um vai ter a sua preferência, mas quando você para pensar friamente, a partir do ponto de vista técnico da mídia, que é um jogo, se espera que você tenha um bom motivo para interagir e que esse meio de interação seja eficiente e divertido, né, que é o próprio gameplay. Então, ok, um jogo que foca muito na história e impede o jogador de jogar o jogo é ruim. Você pode falar isso, não que o jogo é ruim, mas algo ruim. Volta ao que a gente falou mais cedo, de você ficar apertando X o tempo todo para passar o diálogo o mais rápido possível, porque você quer jogar o jogo. Então existe sim um balanço, é importante, e um bom jogo muitas vezes vai contar a sua história através do próprio gameplay, evitando sessões onde você tira o controle do jogador. Sempre que você tira o controle do jogador, você está entrando em uma possível armadilha, entendeu? Assim, narrador, sobre essa questão, sobre tudo isso que você falou, assim, primeiro que quando o John Carmack ele criou o Doom, era muito aquela época da transição do Nintendinho pro Super Nintendo. Então, os jogos que tinham na época era Castlevania 3, era, sei lá, Super Mario 3, talvez. Era mais ou menos jogos daquela época. Então, até por limitação técnica, realmente não tinha como contar uma grande história e tal e tudo mais. E, cara, sobre isso que você falou do Prince of Persia, que no caso eu só joguei o segundo, né? Isso me lembrou, cara, uma parada. Uma experiência particular que eu tive, foi jogando Far Cry 4, tá? E agora, gente, vamos para o momento segredo dos games que todo mundo sabe. Quando você vai jogar Far Cry 4, né? O Far Cry 4 é o do Pagamin. No começo do jogo, você tá lá, acho que tá lá num almoço lá de gala que o Pagamin faz. E o Pagamin, ele chega pra você e fala, é o seguinte, fica aí que eu vou resolver um rolê. Só tem que explicar um pouco rapidinho a história do Far Cry, né? No caso, história básica. Far Cry, sua mãe acabou de morrer, você tem que jogar as cinzas dela em cima de um monte. Ultra resumido, resumo mega tosco do Far Cry 4. Só que no Far Cry 4, o que o jogador normalmente faz? Ele vai sair dali e quando ele sai dali o jogo começa. Mas se você realmente fizer o que o Pagamin fala e você realmente ficar ali e esperar, o Pagamin volta, ele te leva pro alto do monte e você joga a cinza da sua mãe no alto do monte e você termina o jogo, tá ligado? Você consegue virar o jogo em 20 minutos só porque você seguiu uma ordem do jogador. E assim, narrador, essa parada com relação ao Far Cry, que Far Cry faz muito isso com relação a vilão, tanto que nesse último agora, o 6, eles chamaram um ator mega brabo aí, o Desposito, né, pra fazer o vilão do Far Cry 6. Não que os outros já não tivessem. Eu acho que o cara que interpretou o vilão no 5 concorreu ao BAFTA. O cara que fez o vilão do 3, ele até participou do era o Breaking Bad ou era o Better Call Saul? Era um desses dois aí, tá ligado? Não, tô quase certo que era o Better Call Saul. Better Call Saul mesmo. E assim, vai muito da proposta do gameplay mesmo. Mas vamos pra próxima pergunta, que em termos de estrutura narrativa, né? Qual jogo você acha que
que consegue contar melhor a sua história atualmente, sabe? Cara, isso é difícil, até porque eu não tô jogando muito. Eu trabalho com o jogo, mas não jogo, tá? Tô nessa situação. Mas não precisa ser o melhor atual, mas o melhor que você já jogou, assim. Que tem, em termos de estrutura narrativa, o melhor que você... Cara, ó, eu não sou um cara que normalmente tem melhores na minha cabeça, tipo, mas eu sei falar alguns que me impactaram. Não quer dizer que vão ser os melhores que eu já experimentei, mas alguns que pessoalmente conseguiram de alguma forma entregar uma história de uma maneira interessante que eu me lembrei na sua pergunta, né? E Bastion, do Supergiant Games, pra quem não conhece, Bastion é um jogo independente onde tem um narrador e ele fala tudo o que você faz. E ele conta, ele tá como se ele estivesse contando pra alguém, inclusive mais pra frente no jogo ele conta pra outras pessoas o que está acontecendo. Ele conta as paradas que você faz, desde detalhezinhos como se você começa a quebrar jarrinho no chão, ele fala, a criança extravasa um pouco. E se quando você acontece pontos importantes da história, ele também vai lá e narra. Então eu achei uma experiência bem divertida, bem bacana, e que foi ao mesmo tempo que tinha essa exposição do diálogo, ele não travava meu gameplay. Acho que quase em nenhum momento eu tinha parar para ler barra de texto. Então eu gosto muito de Bastion. Transistor foi outro também da Supergiant Games, também outro jogo independente. Ele segue um esquema bem diferentão, onde boa parte da história tá, como que eu posso dizer? Não é que ela tá fragmentada, mas ela é muito sutil. E conforme você vai jogando, entendendo os pontos, o final do jogo te dá um baita impacto, também é muito bom. Então, assim, eu gosto muito desses dois jogos, a maneira que eles contam as histórias, eu acho sensacional. Então, seriam os primeiros que me vêm na mente aqui, nem consigo pensar em outros. Talvez se eu fizer força aqui eu consigo lembrar. Mas esses eu acho que são dois exemplos de jogos que conseguem transmitir isso de maneira ótima, né? Igual eu falei, o jogo ele não para você, ele te entrega a história enquanto você joga. Boa parte da própria história é contada através das armas do jogo, sem caixa de texto falando a descrição do item. A própria maneira que tudo, tipo, onde você vai, por onde você vai, as armas que você usa, com quem você luta. Obviamente o narrador vai explicando algumas coisas ali, mas nada pesado, não é um monólogo enorme. É como realmente fosse uma experiência, sabe? Então, nossa, é sensacional. Então, acho que esses dois ficaria bem confortável de falar que são jogos que eu gosto, até porque o Transistor, você tem uma espada que fala com você. E conforme você vai jogando, essa espada faz algo parecido com o narrador do primeiro jogo. Mas dessa vez essa espada tem relação com o protagonista diretamente. E a mesma coisa, sensacional, com as músicas que tocam no jogo tem importância também, visto que a própria protagonista é uma cantora. Enfim, são dois jogos que eu recomendo muito para as pessoas. Eu acho a história deles ótima e a maneira que a história é entregue também acho sensacional.